Olá, seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica. Temos a oportunidade de nos encontrar aqui neste programa para juntos desfrutarmos da Palavra de Deus, conhecer a vontade dele para a nossa vida, conhecer sobre o próprio Deus e sobre o seu povo. Temos tido a oportunidade de estudar sobre o seu povo através do livro de Esdras e do livro de Neemias, quando o povo voltou do exílio e começou a reconstruir a cidade, os muros da cidade, o templo e também a vida espiritual de cada um dos seus filhos. E temos tido a oportunidade de ter convidados que nos vêm falar sobre este tema. Hoje temos connosco o pastor Pedro Esteves. Pastor Pedro Esteves, obrigada por estar aqui. Olá, Rita, é bom estar de regresso. E com a ajuda do pastor Pedro Esteves, vamos já começar com o sumário de hoje. Pedro, qual é o sumário? Sim, hoje nós vamos falar sobre música, um tema que eu gosto especialmente e que na Bíblia também tem um lugar bastante de destaque, Nós vamos hoje tentar mostrar, porque no livro de Neemias isso é um dos temas interessantes, como a música tem um papel importante na experiência da adoração dos crentes, mas também que saber utilizar e ministrar na adoração, seja na música, seja noutros elementos, é um passo muito importante para que o povo de Deus possa ter um culto que seja rico e bastante relevante. Vamos já passar à Bíblia e ver que Neemias diretamente nos fala então sobre a música. E em Neemias 10, em Esdras, eu peço desculpa, em Esdras 3:11, este é um texto que também nos vem falar sobre música. Esdras 3:11 diz: "E cantavam a revezes, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel." Então aqui eles falam-nos de música, não é? Falam-nos que eles cantavam. Eu sei que tu gostas muito de música, és alguém que vê o destaque da música, ou a música tem importância na tua vida espiritual, mas Neemias também via. Para Neemias também era importante e o desenvolvimento da vida espiritual estava ligado à música. É, sem dúvida, nós podemos ver isso, claro, associar de uma maneira um pouco particular a Neemias, mas mais do que à pessoa de Neemias, de facto, nós vemos que a música vai aqui também, como em muitos outros lugares, até já teremos a oportunidade de ver isso, desempenhar um papel que a coloca como um instrumento de adoração. Talvez fosse interessante lermos mesmo, nós escolhemos aqui o texto de Esdras, porque é um texto no capítulo 3, que já lemos, que também nos coloca nesse contexto de como é bom louvar e através da música, de cantar louvores, mas aqui chegamos a um momento que é um dos momentos magníficos, de grande rejúbilo e alegria no texto de Neemias, que é quando finalmente o muro, depois de reconstruído, é dedicado ao Senhor. Por isso entendemos que este é um momento de grande celebração e que é um momento que, em termos de culto e adoração a Deus, tem um significado muito especial. Aquele muro está a ser agora reconsagrado a Deus. E vamos ler aí o seguinte, no capítulo 12 e a partir do versículo 27, é-nos dito que na dedicação dos muros de Jerusalém, buscaram os levitas de todos os seus lugares para os trazerem, a fim de, nota bem, fazerem a dedicação com alegria, louvores, canto, saltérios, alaúdes e harpas. E depois o que é que aconteceu? Juntaram-se os filhos dos cantores, portanto havia esta classe específica dos cantores, diz-nos que vinham de vários lugares, e depois, finalmente, diz porque os cantores, no final do versículo 29, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. Por isso é que eles tiveram que depois vir a Jerusalém, porque portanto, vemos aqui que era uma classe, desde logo, de pessoas, com um ministério bem identificado, mas também percebemos que nesta grande cerimónia de dedicação do templo, os louvores, o canto, os instrumentos tiveram um papel muito importante. Mas este é um acontecimento único ou na Bíblia existem mais sítios onde a música vai ter uma importância muito grande na adoração? Sim, é evidente que a música está espalhada ao longo da Bíblia em diversas ocasiões onde nós conseguimos perceber a sua aplicação e vamos tentar hoje também aqui fazer uma pequena reflexão sobre porquê e qual a utilidade do lugar da música. É interessante desde logo notarmos que Israel tinha comissionado podemos dizer, uma classe específica entre os levitas, portanto, aqueles homens e mulheres que tinham sido separados por Deus desta tribo para o serviço no templo, e existia um conjunto, portanto, de servos que dedicavam-se exclusivamente ao canto, à música, para a liturgia no templo. Nós podemos, por isso, entender que a música tem uma dimensão de beleza
de ligação mesmo ao transcendente. Basta pensarmos nisto. Quando nós, ainda hoje, usamos música, pode ser quando a ouvimos, ou quando fazemos e tocamos ou cantamos, muito facilmente a música é capaz de nos transmitir sensações ou impressões. Exato. É curioso que, não é preciso ser nada técnico com isto, mas curiosamente há músicas, por exemplo, mesmo músicas sem letra, apenas instrumentos, que conseguem evocar-nos certo tipo de impressões ou sentimentos. Ou seja, é muito fácil nós ouvirmos uma música e percebermos que a música é triste ou melancólica e que ela até nos cria também uma sensação de, pode não ser tristeza, mas pelo menos de melancolia. E há outras músicas, lá está, pela sua própria natureza, mesmo sem qualquer letra, é a junção do ritmo, da harmonia, da melodia, todos esses elementos trazem muitas vezes uma sensação de alegria, levado ao extremo até pode ser de euforia. Exato. Significa que em si mesma a música enquanto elemento, ela já foi dotada pelo Criador desta capacidade de comunicar connosco. Ora, quando nós entendemos que a música vai a este nível, vamos dizer, profundo, de até nos comunicar emoções e sentimentos só através Das notas musicais. das notas musicais e daquela toda a conjugação de elementos que faz a música, nós entendemos que há algo de transcendental na música. Em certo sentido, a música tem uma capacidade, como poucas outras coisas, de nos elevar, vamos dizer, a um elemento transcendente. Ora, eu aqui estou a usar a expressão transcendente porque estou a incluir coisas como sentimentos ou impressões, mas no caso da revelação de Deus, Deus é o transcendente por excelência. Exatamente. Porque o transcendente é tudo aquilo que está para lá do que nós podemos conceber, visualizar, Claro. palpavelmente estar no nosso meio. Portanto, Deus é um ser pessoal, mas transcendente em relação ao ser humano. Exato. E nós, portanto, entendemos que este conceito de beleza e transcendência dá à música um caráter muito especial. É como se a música, e por isso já te vou dar agora então algo para responder diretamente à tua pergunta, exemplos na Bíblia em que nós vamos encontrar a música como um elemento dentro de determinados contextos, mas vamos notar uma parte muito importante, é que a música vai praticamente em todos os casos não ser um fim nela mesma. As pessoas não se reúnem para dizer o que é que vamos fazer hoje? Não temos nada para fazer, vamos fazer música. Não é assim que a música aparece na Bíblia. A música aparece sempre associada a determinados contextos que ela cumpre o propósito de ajudar as pessoas ou a expressarem determinados sentimentos ou a terem uma experiência com Deus particular. Vamos ver então alguns exemplos disso. Quando vamos ao livro do Êxodo, por exemplo, o que é que vamos encontrar aqui? Que no capítulo 15 do Êxodo, o que é que acaba de acontecer? O contexto é muitíssimo importante. O povo acaba de ser libertado do Egito, conduzido por Moisés, como sabemos. Então, aqui já estamos logo após aquele grande momento em que o Mar Vermelho abre, o povo de Deus passa a salvo nesta grande intervenção sobrenatural de Deus, e os egípcios, aliás, acabaram por não os conseguir alcançar e ficar no mar. O que é que nos diz logo a seguir essa descrição? Diz, capítulo 15 de Êxodo, que cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor. E depois vem a letra. Infelizmente, nesta altura a Bíblia ainda não era, não estava no YouTube, nem havia MP3 como formato, então nós só temos a letra da música. Mas Eles não puseram em anexo a pauta, podiam ter. Também não está a pauta, isso alguém podia ter escrito, é verdade. Mas também não deixaram. Então nós só temos a letra da música e o contexto pode ajudar-nos a imaginar que tipo de melodia seria. Aqui diz assim: cantarei ao Senhor porque sumamente Ele se exaltou. Versículo 2 diz assim: o Senhor é a minha força e o meu cântico. O Senhor é varão de guerra. O Senhor é o seu nome. E depois, no fundo, eles contam a história já do que aconteceu ali. Portanto, vemos que é uma letra feita naquela hora. Exato. Quase como nós sabemos que a Bíblia várias vezes fala da ideia de haver um cântico novo. Cantai ao Senhor um cântico novo. Essa ideia de expressão de cântico novo está muito relacionada com a ideia de que se pode fazer uma melodia nova e uma letra nova, renová-la ali na presença de Deus. Isto é um cântico novo. Portanto, de certeza que a melodia foi feita, por isso talvez fosse uma melodia simples,
cíclica, para as pessoas rapidamente conseguirem, quem sabe, Acompanhar. cantá-la, porque não diz que foi só Moisés, foi Moisés e os filhos de Israel. Exato. Talvez fosse uma espécie de cântico responsivo, em que Moisés dizia estas palavras, cantarei ao Senhor, com uma melodia, e as pessoas respondiam com a mesma melodia. Poderia-se, quem sabe até foi isto que aconteceu. Exato. Então, o que é que isto nos revela? A música aqui, como eu dizia há pouco, ela não é um fim em si mesma, ela é uma resposta. É como se a música fosse usada para conseguir expressar alguma coisa sobre Deus e a Deus, e então a música vai ser um canal de excelência para conseguir fazer isso. O último exemplo que eu vou dar, eu poderia dar mais, mas vamos ficar por aqui, que temos outras questões também para analisar. Em 2 de Crónicas, num contexto também de uma história muito particular, vamos encontrar o seguinte. 2 de Crónicas, no capítulo 20, eu vou ler aqui, talvez a partir do versículo 21. E diz o seguinte, que aconselhou-se com o povo, isto falando do rei Josafá, que estava, em certo sentido, aflito porque os inimigos aproximavam-se, ele sabia que tinha poucas possibilidades para vencer este inimigo. E acontece então que aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai o Senhor porque a sua benignidade dura para sempre. Agora veio o que diz o versículo 25. Ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, portanto a cantar, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir que vieram contra Judá e foram desbaratados. Então, esta história é muito interessante porque, na verdade, o povo de Deus estava em face de um inimigo. O inimigo era perigoso, era mais poderoso e mais capaz de vencer a guerra, mas como Deus tinha prometido a Josafá, porque tinha mandado, aliás, uma palavra profética, dizendo: não te preocupes, que não és tu que vais lutar, eu, Deus, é que vou lutar. Então, há esta inspiração de que eles usassem a música, eles cantaram. E enquanto eles cantavam, então Deus vai agir. Nós vemos aqui que a música é usada como um elemento de buscar ou suplicar a mão de Deus, a mão forte de Deus. Neste caso, a música vai ser quase como um instrumento, não de guerra, ou seja, porque não é com a música, nem é o som de música que eles vão batalhar, mas da guerra espiritual. A música dá-lhes o contexto para que Deus pudesse agir. Nós percebemos então que a música está relacionada aqui com diversas experiências ou expressões que ajudam a dar força ao que o povo de Deus está a viver. E por isso isto a nós dá-nos uma ideia muito clara de que a música pode também por nós ser usada precisamente como um instrumento para a nossa relação com Deus, expressarmos aquilo que estamos a viver com Ele, para reconhecer aquilo que Deus faz, também para suplicar a sua bênção. E como a música, como dizíamos, tem esta capacidade de ir ao mais fundo dos nossos sentimentos e das nossas impressões, ela pode ser um instrumento maravilhoso para solidificar a verdade de Deus em nós. Sim, mas os sacerdotes e os levitas, eles continuavam a ter um papel muito importante naquilo que era a adoração do povo, não é? Mas podemos dizer que era correto dizer que eles eram representantes de Deus na Terra? Uma pergunta interessante, eu vou já responder-te a ela. Eu penso que essa é uma das maneiras como muitas vezes nós imaginamos que os sacerdotes deverão ser como que representantes de Deus na Terra. Nós estamos a falar agora, cruzamos aqui da música para, por exemplo, os sacerdotes e os levitas, porque estamos, no fundo, a tentar observar um pouco do que se passa no culto, na adoração a Deus. E o livro de Esdras e Neemias tem momentos de culto e de adoração que nos ajudam a compreender que a adoração a Deus não é uma coisa que se faça no abstrato, essa adoração precisa de pessoas, desde logo, para executar. Por isso é que muitas vezes fala da ideia de uma liturgia, e a palavra liturgia, que é usada no contexto das igrejas cristãs, com alguma frequência, é uma expressão, aliás, que vem do grego, tem precisamente a ver com as coisas que são feitas ou realizadas. Porque a liturgia é como que uma sequência de ações. Exato. Portanto, a adoração a Deus e o culto a Deus, como eu dizia, não acontece no abstrato, portanto, precisa de elementos que constituam, que deem ordem, ou se quisermos, que estruturem a adoração, e também precisa de pessoas que ministrem essa adoração. Exato. Em certo sentido, isto resume um pouco o conceito de adoração que nós encontramos na Bíblia, e particularmente no Antigo Testamento,
e que vamos aqui vê-lo de maneira interessante em diferentes momentos da história de Esdras e de Neemias, porque precisamente em momentos em que o povo era chamado à adoração, nós percebemos que eram necessários pessoas que estruturassem, ministrassem a adoração. E há bocadinho lemos, portanto, os cantores foram chamados, porque se era preciso dedicar e consagrar a Deus aquela obra, porque ela era para Deus, e tinha um lugar, um papel na cidade de Deus. Nós entendemos que depois são precisos elementos, e a música vai ser um deles, mas a pregação ou a proclamação, a leitura, muitas vezes, para eles da palavra, era outro elemento. Claro que sacrifícios, por exemplo, e holocaustos e outros sacrifícios eram outros elementos. E depois os vários objetos e rituais que os sacerdotes ministravam eram parte desse culto de adoração. Portanto, todos estes elementos nos ajudam a compreender a importância da adoração. Agora, voltando mais especificamente, eu aqui quis dar o contexto à tua pergunta, eu penso que é mais correto, biblicamente, dizer o seguinte: os sacerdotes não são representantes de Deus na terra, porque esse era o papel dos profetas. Os sacerdotes agiam na qualidade de representantes dos homens diante de Deus. Há um sentido, por assim dizer, não inverso, mas complementar aos dos profetas. Porque é que podemos afirmar então que os sacerdotes estavam, ao contrário, a representar o povo diante de Deus? Precisamente porque a obra que foi confiada aos sacerdotes, claro que Deus é que estabeleceu essa ordem, mas era uma ordem essencialmente de intercessão. Ou seja, a função dos sacerdotes e da obra sacerdotal é levar o arrependimento, a confissão, e daí o lugar dos sacrifícios, dos holocaustos, das ofertas queimadas e diferentes ofertas que eram trazidas, porque estas ofertas e os sacerdotes que as podiam ministrar, e claro que aqui eu deveria falar mesmo do sangue, que era um elemento necessário, que era ministrado, levado até à presença de Deus, então os sacerdotes iam como que em representação do povo à presença de Deus. Daí que quando alguém, isto agora vai nos ajudar a compreender na verdade a essência do que é o culto e do que é a adoração. E estes livros históricos ajudam-nos com estes exemplos muito concretos, ou seja, não está a explicar, está a contar uma história, mostram-nos isso. Na verdade, os ministros de Deus, ou seja, todos aqueles que participam de uma forma concreta no culto e na adoração, e os sacerdotes, neste caso no Antigo Testamento, de uma maneira muito particular, o que eles estão a fazer de facto é a levar a Deus o culto, as necessidades, os anseios espirituais do seu povo. E neste sentido, culto vai ser precisamente isto. Vai ser uma ligação entre os homens que estão em busca do seu Deus. Por isso é que na adoração os homens não são o centro. Isto aqui talvez seja um pormenor agora interessante, porque a música, por ser uma manifestação, vamos dizer, artística, por vezes ela corre este risco, mesmo no meio cristão, de que aquele que canta, que toca, que ministra, que é artista, ele, e muitas vezes não é ele apenas, são aqueles que o veem ou que o ouvem, tendem a olhar para o músico na qualidade, vamos dizer, de um artista, a contemplar e ficar ali em êxtase diante do artista. Ora, isto pode acontecer na música e é aquele fenómeno de ídolo e fã que nós conhecemos no mundo da música em geral. Mas no culto e na adoração, a música existe, músicos e cantores existem, mas o fenómeno é o oposto. Não há fãs e ídolos, ao contrário, há quem esteja a usar um instrumento para humildemente poder prestar um culto a Deus. E creio que nesse aspecto, sacerdotes e ministros de todo o tipo, incluindo músicos, são chamados a esta atitude de reverência e adoração para que Deus os abençoe. Obrigada pela explicação que nos trouxeste deste elemento tão interessante da adoração, não é? A importância da adoração. Pedro, tirando tudo isto que nós dissemos, como é que nós aprendemos fazendo? Nós temos que hoje compreender que estes vários elementos, e hoje vamos centrar na música, porque foi dela que falámos, são muito importantes na nossa capacidade de reconhecermos e até sentirmos a presença de Deus entre nós. Por isso, de uma forma muito prática, eu hoje aconselharia mesmo e exortaria a todos a tomarem tempo para ouvir música que seja de adoração a Deus,
também para participarem em cultos na igreja, louvando a Deus e usando a música, participando de forma alegre e ativa na música, porque ela é, entre outros, um instrumento maravilhoso para chegarmos à presença de Deus. Obrigada por estes momentos que passámos juntos. Hoje pudemos conhecer mais sobre a adoração de Deus através da música, através daquilo que é o nosso papel na nossa relação com Deus, é o papel da música nessa adoração. Acredito que estes conselhos finais foram importantes para si, foram importantes para mim e nós temos mais para tirar da nossa Bíblia, temos mais para aprender da Palavra de Deus através do livro de Esdras e de Neemias. Por isso mesmo queremos convidá-lo a estar já no próximo programa para podermos continuar a desfrutar da Palavra de Deus. Encontramos-nos lá. Até já!